Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para estarmos ministrando esta empolgante aula de número 7 da nossa revista Betel, onde trata o tema família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Forte esse tema. Vamos falar sobre a era digital e bem como também como tratar os idosos hoje em nosso tempo no seio familiar. Pois bem, texto áureo diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, o seguinte: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Como vencer o maligno também inserido neste meio tecnológico. Note bem que nós vivemos um tempo onde as coisas mudaram e mudaram muito, avassaladoramente. Dos anos 2000 para cá, nós temos experimentado um tempo de uma tecnologia que se expandiu, né, que mudou, até mesmo dentro da família, tudo mudou. Até mesmo dentro dos lares cristãos, tudo mudou. A forma de ser, a forma de falar, a forma de pensar, tudo vem mudando de forma avassaladora. Vivemos um tempo onde temos aí a inteligência artificial, vivemos um tempo onde a era digital tomou conta de todas as esferas da sociedade, de modo que é quase que impossível, impensável pensar em viver sem a era digital, sem a tecnologia. Note bem que quando alguém está sem o seu celular quebra, dá um pane, algum defeito, nós ficamos invariavelmente doidos para comprar um outro, porque hoje é impensável, inimaginável, se imaginar sem o aparelho celular nas mãos, que também faz parte dessa era digital, foi o grande impulsionador desta grande era. Como viver bem, de forma sadia, como servos de Deus nesse ambiente digital? Pois bem, esse é o grande desafio. Houve um tempo, os mais antigos, os crentes de mais idade vão entender o que nós estamos querendo dizer, que o crente era tido como ignorante. Em que sentido? A sociedade olhava para nós, servos do Senhor, e nos via como pessoas ignorantes, porque nós vivíamos de uma forma, um jeito de viver muito peculiar, muito particular. Em que sentido? Houve um tempo em que o crente não usava um perfume, só para se ter uma ideia, porque era tido como algo como pecado. E quem via de fora dizia: que ignorância! Houve um tempo em que o crente ele não se preocupava em estudar, porque ele estava esperando a volta de Jesus a qualquer momento, então ele não se preocupava em estudar. Então ele era tido pela sociedade como um ser ignorante. Estudar teologia, então, nem pensar. Dentro da igreja havia uma resistência muito grande de muitos pastores que não gostavam de ver os seus jovens estudando teologia, que diziam que aquilo era coisa do diabo, era, né, não era coisa sadia, e éramos tidos como ignorantes. Houve um tempo em que, veja bem, até assistir TV era tido como pecado. Houve um tempo em que nos lares de muitos crentes, nossos, irmãos nossos, não havia nem sequer um aparelho de televisão, porque alguém dizia que aquilo era pecado. E nós vivíamos, de certa forma, alienados ao que o mundo, o que estava acontecendo no mundo, sem entender a realidade do mundo. O tempo foi passando, evidentemente, os crentes foram se moldando ou foram mudando a sua forma de pensar, de sentir, de agir, e foram galgando e tomando posições que até então nós não adentrávamos aqui no Brasil. Por exemplo, o crente foi entendendo que ele precisava exercer o seu direito de cidadão, então ele foi se esmerando um pouco mais no seu direito civil, no seu direito político, e foi se esmerando, entrando mais na política. E fomos mudando nossa forma de pensar, os nossos jovens começaram a estudar, começaram a ir para as faculdades, começaram a serem questionados também na faculdade, começaram a se expressar, a colocar o seu ponto de vista, o que a Bíblia coloca como certo,
e fomos estudando, fomos tomando conta das artes. Por exemplo, hoje em nosso tempo, no momento atual, nós vemos aí os louvores evangélicos, por exemplo, os hinos gospel, sendo ouvidos por quem é crente que por quem não é crente, porque se expandiu este meio também entre nós e as coisas foram acontecendo, foram mudando, foram evoluindo. Por quê? Porque a sociedade mudou. A tecnologia adentrou casa adentro, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, de modo que entramos num caminho sem volta. Não tem como mais voltar. A era digital, o modelo digital adentrou em nossas vidas, não apenas em nossos lares, em nossas vidas. E a grande pergunta a ser feita: até que ponto isto é sadio? Até que ponto isso não contraria a nossa fé? Até que ponto isso não nos prejudica como servos de Deus? O texto áureo já bem diz lá que o Senhor já nos fez fortes porque já vencemos o maligno. Como vencer o maligno inserido por vezes que se aproveita do momento na era digital? Como vencermos o maligno? Como não trazermos o maligno para dentro da nossa casa? Ou de uma maneira assim, convidarmos ele para entrar dentro da nossa casa através da era digital. Texto de referência, o que me chamou a atenção foi 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vivemos num tempo onde nós somos pegos no olhar. Vivemos um tempo onde nós somos pegos diante de várias situações, porque a era digital ela tomou conta de tudo isso. Por quê? Porque o dinamismo, nós vivemos numa sociedade dinâmica. O dinamismo chegou. O dinamismo significa movimento. A sociedade se movimenta, a sociedade evolui, a sociedade anda, a sociedade não fica parada, não fica inerte, ela vai para frente. E nós estamos num tempo em que as coisas andaram, as coisas evoluíram e talvez evoluíram além de que nós pudéssemos imaginar. Só para se ter uma ideia, houve um tempo em que ter celular, alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, quem sabe 20 anos atrás, 30 anos atrás, não passando muito mais do que isso, 30 anos atrás, de repente, ter um celular era uma coisa de rico. Pobre não tinha acesso a celular. Pessoas assalariados, nós aqui no Brasil somos assalariados em sua maioria, não tinha acesso a um celular. Quem tinha um celular, que era aquele tijolão, horrível, ele era tido como uma pessoa bem-sucedida, era status, era como se fosse uma pessoa rica, Um computador em casa era coisa para quem podia, não era para todo mundo. Internet, então, nem pensar. Poucos tinham acesso à rede mundial de computadores, à internet, porque era para quem tinha, para quem podia pagar. Hoje em dia, basicamente falando, todo mundo tem acesso à era digital. Todo mundo pode, de alguma maneira, de algum jeito, ter acesso à era digital. E quem não quer ter acesso, passa aperto. Quem tem dificuldade de se adaptar à era digital, vai passar aperto. Vamos usar um exemplo. Os nossos, já que vamos falar sobre os idosos também, os irmãos de mais idade, de 70, de 60 e poucos anos, de 80 anos, que tem uma enorme dificuldade de repente pegar ali o seu dinheirinho, a sua aposentadoria um no caixa eletrônico, porque não era do período deles, da época deles, e geralmente eles têm que levar um neto, um filho, um parente para ir junto com eles para receber o dinheirinho deles, porque é um período diferente para eles, é uma era diferente para eles. E quem não se adapta a essa era passa aperto, passa dificuldade. O sistema nos empurra
para frente, nos empurra para aprender, de modo que nós precisamos aprender para sobreviver. Daniel 12, verso 4 já bem dizia, tudo o que acontece hoje, né, já estava registrado na palavra de Deus, que a ciência iria se multiplicar. Então, o que nós estamos enfrentando, o que nós estamos a vivenciar, é um momento em que a ciência se multiplicou, vai se multiplicar ainda mais. Daqui a 10 anos, a tecnologia que nós temos hoje vai ser obsoleta, ultrapassada, e vai ter uma outra tecnologia mais à frente, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se Cristo não voltar até lá. A ciência vai se multiplicando, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, né? E o que está acontecendo hoje, de forma alguma, pega ou pegou Deus de surpresa. Ele já antevia na sua palavra que a ciência se multiplicaria. Mas o grande problema é, tem muitos crentes que Deus não é pego de surpresa, ele sabe, né? Já estava escrito na história, Deus já tinha assim determinado que as coisas iriam acontecer desta maneira. Mas tem muitos crentes que têm sido pegos de surpresa, né, com as surpresas que a tecnologia ela nos impõe. Em que sentido? Tem muitos crentes que têm sido pegos de surpresa com aquilo, né, que a tecnologia tem nos imposto e tem esfriado a sua fé. Tem, de certa forma, se amoldado a este mundo, se acostumado a este mundo. Notemos bem que a tecnologia ela pode ser boa, como também pode ser muito má. A tecnologia foi muito boa no período da pandemia. Nós vimos que as igrejas fecharam, não tinha como haver culto, e fizemos muitas lives, muitos cultos online, e as pessoas não deixaram de cultuar porque a tecnologia, a era digital, contribuiu para isto. Então, nesse quesito, nesse sentido, foi muito bom. A tecnologia tem um seu lado bom, seu lado agradável para a vida do crente. Só que tudo na vida tem os seus dois lados da moeda. E nesse quesito, nesse sentido, também há o lado ruim. A tecnologia tem o seu lado bom, mas se mal administrada, mal utilizada, ela pode trazer estragos tremendos. Por exemplo, uma criança com o celular na mão, sem a supervisão dos pais, pode causar uma grande fatalidade. Já ouvi casos de crianças que morreram tentando cumprir desafios da internet. Isto é mal, isso destrói a nossa família. Isso destrói os nossos filhos, destrói a nossa casa. Se uma criança não tiver a supervisão dos seus pais, provavelmente vai estar entrando ali dentro da mente daquela criança tudo que é lixo, tudo que não presta vai estar adentrando para a mente daquelas crianças. E adultos também, por exemplo, se não souberem bem utilizar a era digital, vão ficar enraizados em situações difíceis. Conheço histórias, tenho conhecimento, tenho amigo que ali perderam o seu casamento por causa simplesmente da era digital. Em que sentido? O que quero passar com isso? Tem um amigo que ali ele perdeu o seu casamento porque a esposa começou a fiscalizar o celular dele e começou a descobrir algumas coisas, entrou o ciúme, e tendo adentrado o ciúme, o casamento foi embora. Não sei se estava certo, se estava errado, mas por causa da era digital, ela ali cronou o celular dele, começou a pesquisar o que ele falava, entrou o ciúme, o casamento se acabou. Então, se for mal utilizado, a era digital também traz estragos tremendos. No culto, no ambiente de culto, se for mal utilizada a era digital, também traz estragos tremendos. Em que sentido? Hoje nós vemos, muitas das vezes, os cultos são feitos para cultuar, mas nós vemos as pessoas indo para a igreja com o celular na mão, ao invés da Bíblia. A era digital chegou, então levando o celular ao invés da Bíblia. Mas ao invés de chegarem no culto para adorar, as pessoas querem ficar com o celular na mão para ficar filmando o que está acontecendo, para ficar tirando foto, atualizando status, e perdem o primordial, que é a oportunidade de adorar. Neste quesito, a era digital veio para atrapalhar. Então tudo tem que saber se é bem utilizado ou se mal utilizado. Dentro da sua casa tem que filtrar. É bom? Vou utilizar para o bem. É mal? Vou deletar. Então, tudo precisa ser muito bem filtrado. Tem lá o perigo da pornografia, o perigo daquilo que entra, da pedofilia, daquilo que entra dentro do celular através daquilo que você carrega nas mãos, do celular, do smartphone, né, daquilo que chega pela internet. Tudo isso tem destruído muitos lares. E alguém pensa, mas ninguém está vendo? Posso ver uma coisinha aqui, posso ver uma coisinha por ali.
posso ter uma conversa um pouco quanto mais caliente aqui, porque ninguém está vendo. O perigo é, ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Que seja uma bênção nas tuas mãos. Você sabe filtrar aquilo que é bom, examinar e tudo, retende o que é bom. A palavra de Deus já diz isso. Então, só retenha na sua vida o que for te trazer edificação. Se está te fazendo mal, deleta, tira da sua vida. Se o TikTok faz mal, deleta. Se o Kawaii faz mal, deleta. Se o YouTube faz mal, deleta. Tira da sua vida o que não te faz bem. E para que tenha uma vida santa na presença do Senhor. E também o tópico 3 fala sobre os idosos. Falei algo que alguém pensa, ninguém vê. Se tem uma coisa que por vezes ninguém vê, são os idosos dentro dos lares, dentro das casas. Mas que o Senhor nos ajude. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz que nós precisamos cuidar primeiro dos nossos, né? Da nossa casa, para não sermos piores do que os infiéis. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, amante de teologia e filosofia, amo a palavra de Deus, né? Professor de escola bíblica dominical em minha igreja local, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Petrópolis, Itaipava, número 100, na Estrada do Gentil. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a propagarmos esta palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida em Cristo Jesus.